Glória a Deus. Agora sim, glória a Deus, aleluia. Dando continuidade ao culto, vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos de número 33. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é bom, aleluia. Amém, irmãos? Amém? Você de casa, vamos abrir a palavra do Senhor também, para ler junto conosco, nessa noite maravilhosa. Regozijai-vos no Senhor, vós, justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles. Pelo espírito da sua boca, ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou, e tudo se fez, mandou, e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, glória a Deus, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração. Porquanto temos confiado no santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém? Glória a Deus. Nossa esperança está no Senhor. Ele é dono de todas as coisas e sabe todas as coisas da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Dando continuidade ao culto, estarei entoando o hino do cantor cristão. Peço que os irmãos me ajudem, amém? É número 295. 295. Tudo entregarei. Vamos entregar tudo ao Senhor? Como que está a sua vida? Você está entregando tudo nas mãos do Senhor? Então, se você não estiver essa noite, você vai entregar, amém? Glória a Deus. E o Senhor continue falando conosco. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus me aceita.
almas que louvam o Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero perguntar se tem algum irmão visitando nossa igreja hoje. Tem algum visitante aqui? Glória a Deus, meu amigo William. O William de Rocha, viu? Meu vizinho lá. Ele sempre vai perguntar para mim qual o horário dos cultos. E ele está com sede. Continua assim, meu amigo, tá? Jesus é com você. Jesus te ama e nós também, tá? Permaneça firme nessa força. Glória a Deus. Aleluia. Mais alguém nos visitando? Glória a Deus. Fiquem à vontade, amém? Glória a Deus. Passo a oportunidade agora para o Ministério de Louvor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos posicionar em pé, amados, em nome de Jesus. Amém? E você que trouxe o teu dízimo, a tua oferta, está na liberdade. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, sua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, sua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Eu quero te adorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Senhor seja sempre o primeiro, Senhor, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso ouvir e testemunhar, Senhor.
seja sempre o primeiro em nossas vidas. Tu és exaltado e és engrandecido em nome de Jesus, em todo tempo, tu és bom, Senhor. Aleluia! Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos seus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Seus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Oh Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Se só tu tens palavra de vida eterna, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Jesus, reina sobre mim, eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti.
somente a Ti, Senhor. Com tudo que há em mim, Jesus. Todos os sentimentos, todas as emoções, todos os anseios, todos os projetos, absolutamente tudo, Senhor, coloco diante do Seu altar. Colocamos diante do Seu altar. E com os nossos corações rasgados, queremos pedir que o Teu Espírito estabeleça a Tua soberana vontade. Não aquilo que queremos, não aquilo que tanto insistimos, mas acima de tudo a Sua vontade. Pois ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Agradecemos a oportunidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Nós te amamos, Jesus. E o Senhor sabe disso. Obrigada. Glória a Deus, aleluia. Antes de entregar a palavra para o microfone do pastor Jamils, gostaria de fazermos uma oração. Vocês podem se colocar de pé, amém? Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor continue falando conosco, Pai, agora através da Tua palavra, que será ministrada, Senhor, pelo Teu Filho, pastor Jamils, Pai, nessa noite, que o Senhor venha usá-lo poderosamente, Papai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai. Derrama sobre a vida dele as bênçãos do Senhor, sobre a família dele, Papai querido, em nome de Jesus, Pai, e sobre a vida de cada um, Papai querido, que está aqui nessa noite, sobre a vida de cada um que está nos ouvindo nessa noite, meu Deus, que possamos abrir nosso coração para receber mais e mais de Deus neste momento, em nome de Jesus Cristo. Assim oramos, Pai, te agradecendo por mais um dia na Tua presença, por mais uma noite, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém. Quantos vieram adorar o Senhor Jesus, levante sua mão e diga glória a Deus. Aleluia. Muito bom podermos estar mais uma vez na casa do Senhor e com a oportunidade de falarmos do seu amor, falarmos da sua graça e da sua misericórdia. Amém? Sem mais delongas, eu quero ler com você um texto que se encontra em Mateus, capítulo 4, versículo 18. Mateus, capítulo 4, e versículo de número 18. Dá só um pouquinho de retorno para mim, pessoal, por gentileza. Aleluia. Mateus, capítulo 4, versículo 18. Quem achou diz amém. A palavra diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixaram tudo, ou deixaram o barco e seu pai, e o seguiram. Louvado seja Deus. Pai, fala conosco mais uma vez através da Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, eficaz e verdadeira, mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ó Pai, é a Sua palavra. Pai, em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Pode se assentar em nome de Jesus.
Glória a Deus. Amados, a oportunidade de falarmos do amor de Deus é muito significativa. Porque quando um dia o Senhor Jesus ministrou a sua palavra, Ele usou alguém para falar do seu amor para as nossas vidas. Nós o aceitamos e entregamos a nossa vida a Ele. E como entendemos, amados, o chamado de Deus nas nossas vidas é algo muito importante. E como foi na vida de alguns discípulos, eu vejo que a chamada de Deus, ela é simples e objetiva. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhuma alma, se perca, mas que todos se salvem pelo pleno conhecimento da verdade. E quando nós lemos o início da caminhada de Jesus, Jesus chamando alguns dos discípulos, a mensagem dele era apenas essa: segue-me. E eles largavam tudo e iam atrás de Jesus para ouvir aquilo que ele tinha para ministrar na vida deles. O segue-me de Jesus tem sido suficiente na sua vida? Quando você recebeu esta palavra, isso foi o suficiente para transformar a sua vida? Hoje nós vemos, amados, que muitas pessoas às vezes não têm o segue-me de Jesus como algo suficiente. Às vezes ficam procurando um quê a mais, uma mensagem, às vezes que vai mexer com ele de uma forma radical, mas uma das coisas que eu vejo é Jesus, com a sua palavra, ele nos mostra exatamente o que ele quer com uma simplicidade tremenda. Como foi na vida desses 4 discípulos, que a partir desse momento se tornam discípulos, Jesus apenas chega e fala: segue-me. E chama eles para trabalhar na mesma área que eles trabalhavam. Jesus diz: não serão mais pescadores de peixe, mas agora serão pescadores de homens. Aleluia, louvado seja Deus. E por onde quer que Jesus andava, Jesus levava a sua palavra. E uma das coisas interessantes que eu vejo, amados, quem não achar a palavra de Deus ou a mensagem da cruz o suficiente, dificilmente suportará o evangelho após ele ter se entregado a ele. Porque uma das coisas que eu vejo hoje, amados, é que muitos às vezes vêm para a presença de Jesus procurando movimentos e programações e eventos onde envolve muitas coisas, e uma das coisas que às vezes mais chama a atenção das pessoas é onde tem comida. É uma das coisas que mais chama a atenção. Você quer ver, amados, lotar às vezes um movimento, embora hoje não podemos fazer aglomeração, mas você fala que vai ter comida, para você ver a quantidade de pessoas que vêm. Um exemplo disso, João capítulo 6, quando Jesus faz a multiplicação dos pães, a Bíblia diz que quase 5.000 homens comeram e beberam ali naquele dia. E aí no outro dia Jesus pega o barco, atravessa o mar da Galileia, versículo 22 até o versículo 29, e a multidão vai ao encontro de Jesus no outro dia e não encontra naquele mesmo lugar. Então eles atravessam o mar e acham Jesus do outro lado e falam: mestre, procuramos o Senhor e não te encontramos. Jesus não delonga a conversa e já fala: olha, vocês me procuram não por causa das palavras que eu disse a vocês, mas porque vocês comeram o pão e se fartaram. Então aqui vemos um grande exemplo disso. Mas uma das coisas que eu quero que você entenda, amados, é: nós temos que viver uma vida com Deus independente se às vezes encontramos aquilo que buscamos como algo para preencher as necessidades que nós temos como homens carnais,
Nós temos que entender que a nossa vida com Deus não consiste em comida e nem bebida, como está em Romanos 14, versículo 17. O reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Isso é o reino de Deus. E uma das coisas interessantes que eu vejo é que o chamado de Jesus, o segue-me de Jesus, tem que ser o suficiente. Sabe por quê, meu querido? Porque hoje nós encontramos uma grande dificuldade, às vezes, de estarmos juntos, de estarmos caminhando lado a lado, às vezes de passarmos na casa do colega para trazê-lo à igreja, porque estamos impossibilitados devido às medidas restritivas. E uma das coisas que eu vejo é, se a pessoa não está alicerçada realmente em Deus, às vezes ela não vai conseguir romper esse momento de dificuldade, esse momento de pandemia em que nós estamos vivendo. E uma das coisas que eu vejo é, amados, que muitas pessoas às vezes estão diante de Deus e são convictos das verdades da palavra de Deus, enquanto tem alguém caminhando com ela. E aí quando ela está sozinha, às vezes ela não consegue caminhar. Quando ela não encontra, às vezes, o amigo que sempre estava junto, porque nem sempre estaremos. Mas a Bíblia diz que existe um amigo fiel e verdadeiro que sempre estará conosco, que se chama Jesus, aleluia. E esse nunca vai nos deixar só, esse nunca vai nos desamparar, esse nunca vai nos abandonar. Embora às vezes olhamos ao lado, olhamos ao nosso redor, não encontramos um amigo de carne e osso, aquele que era camarada, que andava junto conosco. Saiba de uma coisa: você tem a Jesus, aleluia, e você tem livre acesso a Ele, a hora que você quiser. E isso é importante, porque eu vejo, amados, que hoje muitas pessoas conseguem ter comunhão com Deus nas suas casas, dentro dos seus quartos, no carro onde ele dirige, no ambiente onde ele trabalha, ele e Deus. Nós temos os dias de culto, glória a Deus por isso, mas procuramos de uma forma mais sólida colocar a nossa fé diante de Deus através da nossa vida constante com Ele. A busca constante de Deus tem que fazer parte da nossa vida. Porque uma coisa que eu quero que você entenda, amados, infelizmente muitos são convictos da verdade da palavra de Deus enquanto tudo vai bem na sua vida. Quando as coisas viram de cabeça para baixo, ele já não tem mais convicção de nada. Ele já não sabe se a palavra de Deus é suficiente, se aquele encontro que ele teve com Jesus foi real. Um dia eu conversava com um jovem, ele disse: olha, pastor, já não sei mais de quando eu falava com Deus em outras línguas, se aquilo era verdadeiro. Eu falei: misericórdia, meu querido, se não era uma verdade a experiência que você teve com Ele, então não sei mais o que é uma verdade. E hoje eu vejo, amados, que muitas pessoas às vezes não conseguem lidar com determinadas situações que acontecem na sua vida. E uma coisa que eu quero que você entenda é que nós, como servos de Deus, temos que nos apegar às promessas da palavra dele. Quantos aqui têm o hábito de ler a palavra de Deus? Dá um glória a Deus aí, deixa eu ver. Aleluia. Nós temos que ter o hábito, porque através do conhecimento desta palavra é que nós vamos nos apegar nas promessas. E quando eu não conheço a promessa, como que eu vou me apegar a ela? Então, devemos examinar, como disse Jesus, as Escrituras, porque havemos achar nelas a vida eterna. Jesus tem que ser o suficiente. Uma das coisas que eu pensava bem no início desta pandemia, e eu posteriormente vi que eu estava redondamente enganado. Eu imaginava, amados, que as pessoas iriam se achegar mais a Deus, haveria
um constante fluxo de pessoas procurando ouvir a palavra, como Amós mesmo predisse no capítulo 8, versículo 11, onde ele disse: virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não será fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. E eu pensava, Deus, esta palavra vai se cumprir nesses dias, porque haverá fome, haverá sede, haverá busca. E eu pude identificar, amados, que não houve, não aconteceu como eu pensava. Não sei o porquê, mas muitas pessoas, até mesmo aquelas que se diziam ser muito servas de Deus, às vezes deixaram do hábito de querer procurar a igreja depois que as igrejas abriram, ficaram em casa. Esses dias eu conversando com uma pessoa, falando: por que você não está vindo nos cultos? Nós estamos com as medidas de segurança, usando máscaras, temos álcool em gel na porta. A pessoa falou: pastor, eu estou com medo, nós estamos com medo. Aí quase que me deu a vontade de perguntar: mas você está trabalhando, você está indo no serviço, você está indo atrás do seu pão diário? Porque eu sei que as pessoas não pararam de trabalhar e buscar o seu pão diário. E por que vir à igreja é tão perigoso assim? E eu fico analisando, amados, que as pessoas, em vez de agir pela fé, elas agem pela vista. E a Bíblia diz que nós que servimos a Deus não agimos por vista, nós agimos por fé. Aleluia. Eu sei que é algo muito perigoso, não é brincadeira o que está acontecendo por aí, mas uma das coisas eu sei: se Deus não nos guardar, se Deus não guardar a nossa cidade, não guardar a nossa casa, como está no Salmo 127, em vão vai vigiar a sentinela, em vão vai guardar as barreiras nas entradas da cidade, em vão os médicos irão trabalhar, se Deus não preservar as nossas vidas. Aleluia. Temos que colocar a nossa fé em ação, temos que confiar em Deus, confiar que Ele é Senhor nas nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela é fiel, e é uma verdade absoluta. Quando Jesus chega para aqueles discípulos e fala: segue-me, eles acreditaram nas palavras do mestre, que existia algo por trás daquele chamado que era muito importante. Eles iriam ganhar almas, eles iriam ser pescadores de homens, e eles viram nisso algo muito mais importante do que aquele trabalho que eles estavam fazendo. E uma das coisas que me chama a atenção, amados, que hoje muitas pessoas arrumam tantas desculpas. E uma coisa que eu vejo, amados, que Deus, Ele nunca vai chamar alguém que está desocupado. Deus, Ele sempre chama alguém que tem serviço, que está ocupado, porque Ele vê, às vezes, esforço, Ele vê disposição para o trabalho, Ele vê que a pessoa é aplicada naquilo que faz. E uma das coisas interessantes são essa, que Deus nunca vai chamar ninguém desocupado. Quando Deus chama, alguém sempre está fazendo alguma coisa. Alguém está sempre ocupado quando Deus chama. E quando nós ouvimos esse chamado de Deus, amados, nós vamos viver o sobrenatural dele sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E a vida com Deus, amados, é muito melhor do que qualquer outra coisa que este mundo mal tenha a nos oferecer. Ah, pastor, tem tanta coisa boa nesse mundo. Às vezes coisas que satisfazem o seu ego ou o seu corpo físico, mas que posteriormente vai gerar uma tristeza muito grande no seu interior. Mas a vontade de Deus prevalecendo na sua vida, você vai ter uma alegria que nunca vai acabar. Aleluia. Uma alegria que nunca vai ter fim. Essa é a vantagem de servir a Deus. Abra sua Bíblia, Mateus 8, versículo 18. Como temos recebido o chamado de Deus nas nossas vidas.
Mateus capítulo 8, versículo 18. A Bíblia diz assim: vendo Jesus muita gente ao redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. E replicou Jesus, porém, dizendo: segue-me e deixa os mortos sepultar os teus mortos. Nós vemos aqui duas pessoas com disposições diferentes. Alguém chega e fala: Senhor, eu vou te seguir por onde quer que fores. Jesus fala: olha, embora Jesus tivesse casa, tivesse uma família, tivesse irmãos, tivesse um lugar para morar, Jesus traz essa palavra dizendo: eu tenho um trabalho muito precioso que me toma muito tempo. Eu ando de cidades em cidades, aldeias e aldeias, pregando a palavra do meu Pai que está no céu, fazendo a vontade dele. A minha vida tem sido gasta em fazer a vontade daquele que me enviou. E aí ele diz a frase: as raposas têm os seus covis e os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Mesmo assim havia disposição naquele homem de seguir a Jesus. Mas outro que a Bíblia diz que era discípulo de Jesus, vira para ele e fala: mestre, eu vou te seguir, mas deixa eu enterrar o meu pai primeiro, depois eu vou e te sigo. Algumas pessoas, quando leem o versículo 22, às vezes pensam: mas que indiferença é essa de Jesus? Não sentindo a dor alheia. Mas você sabe o que é que aquele homem estava dizendo? Deixa eu ir para o meu pai que ainda está vivo. Quando ele morrer e eu enterrá-lo, aí eu virei e te seguirei. Aleluia. Essa era a palavra. O pai dele não estava morto, ainda tinha vida pela frente, e não sabemos quanto tempo ainda. E ele diz: então deixa primeiro que o meu pai morra, eu o enterre, depois eu vou e te sigo. Muitas desculpas às vezes são dadas para não estar diante de Deus. E uma das coisas que mais vemos por aí são pessoas dizendo: sou muito jovem ainda, tenho uma vida inteira pela frente, eu tenho que aproveitar a minha vida. Sabe com quantos anos eu me converti? Com 13 anos, muitos aqui já sabem disso, mas vou falar para quem não sabe. 13 anos de idade, quando o Senhor me chamou e eu ergui as minhas mãos e o aceitei. Nunca me desviei, já tenho 30 e alguns, amém? 39 anos, já estou indo para 4.0. Nunca me afastei da presença do Senhor e nunca me arrependi daquela decisão que eu tomei diante dele. Sabe por quê, meu querido? Porque ali eu estava aproveitando a minha vida. E muitas pessoas às vezes pensam que aproveitar a vida é lá fora, fazendo as vontades da carne, os desejos da carne, aquilo que vem à mente para fazer. Mas uma coisa é interessante, amados: Jesus disse: aquele que quer salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai se salvar. Aleluia. Ou seja, aquele que rejeitar as coisas do mundo e entregar a sua vida a Jesus, morrendo para esse mundo, esse tem vida garantida diante da presença dele. Aleluia. É isso que Jesus estava dizendo. Para encerrar, quero ler mais um versículo, capítulo 9, versículo 35 de Mateus. Capítulo 9, versículo 35. A Bíblia diz assim: percorria Jesus todas as
cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aleluia. Quantos aqui já fizeram esta oração? Senhor, envia trabalhadores para a sua seara. Levanta a mão aí, deixa eu ver. Glória a Deus, eu já fiz esta oração. Você sabia que você é resposta de oração de alguém? Porque já tem algum tempo que Jesus disse essas palavras. Quase 2000 anos ele falando aos discípulos, vendo o anseio das multidões, o desejo de ser arrebanhadas. Jesus disse: olha, rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Hoje você é a resposta da oração de alguém que orou assim, aleluia. E a pergunta que eu faço nesta noite para você: o que você tem feito como trabalhador da seara do Senhor Jesus? Você tem anunciado as boas novas? Você tem sido as cartas vivas, como Paulo disse, que andam pelas ruas da cidade, que as pessoas estão lendo e sentindo desejo de servir a Deus por causa da sua vida? Você tem sido esta pessoa? Alguém orou um dia para que você viesse para a presença de Jesus, para que a obra de Deus se expandisse ao decorrer dos tempos. Aleluia! Nós somos resposta de oração. Se estamos orando ainda, meu querido, alguém virá, algumas pessoas virão, mas nós já estamos aqui. E é trabalho nosso anunciar a palavra de Deus. Aleluia. Eu sou um dos pastores dessa igreja, sou o pastor Jamilson, não me apresentei no início. Pastoreio a Igreja Batista Nacional lá no bairro Jardim Petrópolis. E uma das coisas que eu entendo, amados, é que cada um de nós somos necessários no reino de Deus. O diabo às vezes tenta lançar na mente das pessoas que elas não são importantes, que elas não são necessárias. E muitas pessoas já se viram com a seguinte pergunta: o que eu poderia fazer para o reino de Deus ou para a obra de Deus? Deus tem algo específico para você. Deus quer usar você de uma forma que somente Ele pode revelar. Eu às vezes não sei, não posso te dizer, mas Deus tem algo reservado para você, aleluia. Deus tem algo para colocar nas tuas mãos, basta você se colocar à disposição dEle e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia. Não é somente o eis-me aqui, porque já estamos aqui, mas temos que desejar ser enviados por Ele, aleluia, amém? Vamos nos pôr em pé, amados. Quero orar com você. Como você tem recebido o chamado de Deus na sua vida? Ah, pastor, Deus já me chamou há algum tempo atrás, já tem tempo. E de lá para cá, o que aconteceu? O que mudou na sua vida? E como você tem gasto a sua vida no reino do Pai? Essa é a pergunta que eu deixo para você nesta noite. Como você está sendo útil no reino de Deus? Pastor, eu não sei pregar. Hoje nós estamos usando muito a mídia, estamos transmitindo o culto aqui, muitas pessoas assistindo até nos Estados Unidos, assistindo o culto. Glória a Deus pela sua vida. Você que está em casa, aqui é uma ferramenta muito interessante que você pode anunciar a palavra de Deus, expandir o reino de Deus. Basta você querer ser usado por Ele. Aleluia. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, te louvamos nessa noite, Deus, obrigado pela oportunidade de estar nesse lugar, pela Tua palavra, ó Pai, que tem sido ministrada aqui nesta noite, pela vida de cada irmão aqui presente, ó Deus, cada pessoa que saiu da Tua casa.
com o propósito de adorar a Ti nesse lugar. Mas que a Tua palavra, ó Pai, continue fazendo, ó Deus, aquilo que ela sabe fazer de melhor através do Teu Espírito, que é convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, em nome de Jesus, que a Tua infinita graça seja revelada sobre a vida daqueles que ainda não conhecem a Tua palavra, que estes se salvem diante da Tua presença. Que esta palavra chegue, ó Pai, à vida daqueles, ó Pai, que necessitam de Ti, que necessitam ter uma experiência contigo. Pai, em nome de Jesus eu oro e peço a Tua bênção sobre a vida de cada um, sobre a vida daqueles que estão em casa, sobre a vida daqueles que ouvem e assistem, ó Pai, a este culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de encerrar, tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Você que ainda não fez esse compromisso com Deus e hoje você quer fazer, dê um sinal com a sua mão, que eu quero orar com você. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Alguém que quer se reconciliar com o Senhor Jesus, você já foi de Deus, já foi da igreja, por um motivo ou outro você afastou e hoje você quer voltar. Tem alguém? Dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Glória a Deus. Se não tem, que Deus possa te dar outra oportunidade como essa. Amém? Deus abençoe. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. E a igreja diz, amém e amém. Deus abençoe você em nome de Jesus.